o ancião, arianos, os verdadeiros atlantes. Todos os indo-europeus partilham hoje uma ancestralidade comum, que se reflete nas línguas que falamos e nos mitos e lendas que nos foram transmitidos através dos tempos. A verdade é que os atlantes, que sobreviveram à grande destruição da sua civilização, se tornaram refugiados que vagaram por toda a Eurásia. Eles ficaram conhecidos como os antigos arianos, dos quais descendem muitos povos indo-europeus. Eles migraram para o leste, oeste e sul, e se misturaram com outros humanos. Muitas das pessoas com as quais estes indo-europeus se misturaram adotaram a sua língua e cultura. A maioria, especialmente na Europa, eram racialmente iguais. Ambos os grupos pertencem à raça caucasiana. Alguns se misturaram com outras raças e, portanto, são mestiços, possuindo uma alma mestiça. Ainda assim, muitos deles adotaram a língua e a cultura indo-europeias. Sendo de herança mista, eles precisam explorar sua própria identidade individual, descobrir qual herança domina sua alma e qual caminho devem seguir para retornar aos deuses de seus ancestrais. Eles descobrirão que estão dilacerados e divididos pela sua herança mista e são puxados em direções diferentes, em direção a diferentes panteões de deuses. Dirijo-me às nações que possuem sangue ou DNA que as estabeleceram como descendentes direto da antiga civilização da qual decidem todos os indo-europeus. Esses ancestrais há muito tempo descobriram o segredo da ciência vril e o usaram para construir uma civilização. Embora fossem mais avançados, também eram muito diferentes, pois não utilizavam uma fonte de energia dependente de combustíveis fósseis ou outras formas destrutivas de energia. Esta civilização foi a antiga Atlântida, que é a mãe de todas as civilizações indo-europeias. Na verdade, é a verdadeira Atlântida lendária descrita por Platão. Por volta de 12.000 a 10.000 anos antes de Cristo, a região que se estende da Europa Ocidental à Ásia Central era habitada por humanos modernos. A humanidade estava dividida nas diferentes raças que conhecemos ou que reconhecemos hoje. Esses humanos pertenciam ao que nos referimos hoje como a raça branca ou caucasiana. Eles também são chamados de povo, Ur. Ur é outro nome para o frio. Nessa época, um pequeno grupo deles que vivia ao longo das margens do Mar Negro aprendeu o uso da ciência vril, trazida pelos deuses. Cerca de 40 a 50 anos atrás, os deuses dos nossos ancestrais, ainda proto-humanos, misturaram a sua força vital com a nossa e aceleraram a evolução, criando a nossa raça distinta de humanos. Mais tarde, esses deuses falaram mais uma vez aos nossos antepassados, ou se conectaram novamente com os nossos antepassados, e um pequeno grupo deles que vivia na costa do Mar Negro ouviu o seu chamado. Os deuses caminharam entre os homens e os educaram. O Hesíodo, grego, escreveu: na época da Idade de Ouro, os deuses vestidos de ar moviam-se entre os homens. Esses deuses vieram para Midgard e ensinaram aos arianos os segredos das runas. Com este conhecimento secreto,
os arianos conseguiram aproveitar o poder do vril. Seus xamãs aprenderam como usar o dom dos deuses. O vril deu a eles a capacidade para construir uma civilização avançada, dominar seu meio ambiente e até mesmo intensificar sua própria evolução. Eles remodelaram seu ambiente através da construção de belas cidades e comunidades livres de poluição e usaram a ciência vril para causar mutações em seu próprio DNA. Eles foram capazes de se transformar em uma raça de super-homens, possuindo poderes físicos, mentais e psíquicos superiores. A sociedade dos antigos arianos era dividida em 3 classes ou graus de acordo com a iniciação ao conhecimento do vril. Quando eu falo a sociedade dos antigos arianos, falo da Atlântida. A divisão era feita da classe sacerdotal, a classe guerreira e o resto da sociedade. A posse da ciência vril era uma legitimação sagrada da autoridade política de um indivíduo. Assim, a classe sacerdotal detinha a maior parte do poder político, embora o conhecimento da ciência vril fosse acessível a todos os membros da sociedade. A determinação do lugar de um indivíduo na sociedade foi decidida pela sua capacidade de compreender o uso do vril em 2 níveis, o exotérico e o esotérico. A compreensão exotérica da ciência vril relacionada à tecnologia mecânica. Isso significava ser capaz de utilizar o vril através do uso mundano de máquinas como uma nave voadora antigravitacional ou em um disco voador. A compreensão esotérica da ciência vril estava restrita aos cadetes treinados para ocupar cargos mais elevados. Esses indivíduos eram pessoas que possuíam uma habilidade natural de entrar em contato com o vril, empregando meditação e canto único. Eles eram a classe sacerdotal, e esta classe era dividida em 3 graus, que equivaliam ao aprendiz, companheiro e mestre maçom dos maçons livres. Parte 2. Um cadete entrava em cada série somente depois de aprender um certo grau de compreensão do uso da ciência vril em nível pessoal. Isso também se aplica à classe guerreira, embora a classe guerreira tenha aprendido a usar o vril para destruir seus inimigos. Porém, a classe sacerdotal aprendeu a usar o vril para manter unida a sua civilização. Assim, uma classe usou o vril para criar e a outra classe usou-a para destruir. Cada classe possuía apenas metade da compreensão da ciência vril, mas juntos criaram um todo e assim equilibraram e mantiveram a civilização desses antigos arianos atlantes. Isto é semelhante ao ideal gnóstico por trás da história da união dos Aesir e dos Vanir, na criação e manutenção da ordem em todo o cosmos. A ordem sacerdotal passou a vida inteira estudando e dominando o uso do vril. Desta forma, desenvolveram a capacidade de ouvir a sua voz interior, através do qual os deuses lhe falavam e lhes transmitiam o conhecimento e a tecnologia para controlar e utilizar o poder do vril. Eles descobriram o uso desta nova ciência que os ajudou a controlar a natureza, tanto a natureza externa do mundo em que viviam, como a sua própria natureza interior, ou constituição genética,
em pouco tempo conseguiram acelerar o processo de evolução, transformando seu povo numa nova raça de homens superiores. Ao aproveitar e fazer uso do vril, eles provocaram uma metamorfose em sua inteligência, na fisionomia e nas suas habilidades psíquicas. Eles transformaram seu mundo. Eles criaram sua nova raça em meio ao ambiente glacial do mundo. Ao longo de gerações, eles continuaram a fazer melhorias em sua genética, o que incluiu o desenvolvimento de uma glândula Bifrost, ou a glândula pineal, que é o organismo etérico que lhes permitiu aproveitar o poder do vril sem esforço. Eles logo possuíam poderes que lhes permitiam defender sua civilização contra outras tribos de humanos que poderiam ameaçá-los. E também usaram seus poderes recém-descobertos para afastar as grandes feras do mundo da era glacial. O desenvolvimento de sua glândula Bifrost, ou glândula pineal, permitiu a consciência de suas relações no mundo em que viviam, tanto no reino do microcosmo, Midgard, quanto com o macrocosmo, Asgard. Os arianos descobriram a verdade fundamental sobre a humanidade, que as diferentes raças foram criadas através de uniões entre diferentes panteões de deuses e diferentes proto-humanos. Depois de várias gerações, eles apareceram como filhos e filhas dos deuses para os outros humanos em seu mundo. Deve ficar claro que o uso que faço do termo ariano é completamente étnico e cultural, e não é um termo racial para usar como os nazistas fizeram. Os arianos começaram geneticamente da mesma forma que os outros brancos ou caucasianos, mas iniciaram uma transformação através de um programa de engenharia genética e reprodução que lhes deu habilidades superiores a outros humanos. Se eles eram uma raça superior, foi por causa das mutações que criaram. As diferenças entre as raças eram e ainda são reais. Essas diferenças são resultado da mistura de diferentes panteões de deuses com o proto-homem sapiens. Assim, todos os humanos são filhas e filhos dos deuses, apenas diferentes panteões de deuses. Os antigos arianos entenderam isso. E outras comunidades de humanos, eles os procuraram e começaram a trabalhar as diferenças que existiam entre eles e os deuses que criaram a sua raça. Fim da primeira parte. Parte 3. Os antigos arianos, os verdadeiros atlantes. Usando o vril, eles obtiveram a capacidade de se transformar, causando mutações e se transformando em uma raça superior de humanos. Eles selecionaram entre si os melhores indivíduos. Estes eram indivíduos que possuíam dons especiais. Eles serviram como soldados, sumos sacerdotes, líderes governamentais e científicos. Eles foram educados no uso do vril em grandes academias, isolados nas montanhas que cercavam sua terra natal no Mar Negro. Lá, os cadetes eram treinados com disciplina mais rigorosa e intransigente. Desta forma, eles foram levados a compreender a importância da responsabilidade de conceder-lhes o domínio do vril e seu uso para manter e avançar a sua civilização. Eles foram instruídos a compreender a relação entre o mundo físico
em que viviam as forças invisíveis manifestadas no Vril, que controlavam e dirigiam a evolução do mundo e do universo do qual faziam parte. Incutidos com o sentido de sempre colocar o bem do seu povo antes dos seus próprios interesses, eles dedicaram-se a servir o seu povo. Desta forma, eles foram ensinados a respeitar e proteger a pureza do seu povo, tanto física como espiritual. Percebendo que sua capacidade de dominar o poder do Vril estava enraizada em sua própria composição genética, eles fomentaram uma forte vontade de deixar de lado todos os anseios e desejos de sua natureza egoísta, que poderiam levá-los a agir de qualquer maneira que pudesse causar danos aos seus. Desta forma, foram atribuídas posições de liderança aos indivíduos que possuíam as melhores qualidades de intelecto, altruísmo e cooperação na busca de aperfeiçoar e promover o desenvolvimento progressivo do seu povo. Depois de se formarem nessas universidades, eles foram treinados para desenvolver seus poderes para fins específicos. Muitos serviam nas forças armadas, alguns tornaram-se líderes que governaram o seu povo, enquanto outros ingressaram em profissões, tornando-se cientistas, médicos, professores, engenheiros, técnicos ou juízes. Independente da profissão, todos tiveram a sensação de pertencer a uma comunidade especial. Eles acabariam por se tornar os líderes da sua civilização, mantendo a sua integridade sob o símbolo da roda do sol, tornando-se intermediários entre o seu povo e os seus deuses. Com o conhecimento do Vril, eles compreenderam a verdadeira natureza de seu relacionamento com os deuses e ensinaram esses conhecimentos a todos os cidadãos. Isso se tornou a base de sua religião. Este sentimento de pertencer a uma comunidade especial foi auxiliado pela capacidade de herdar as memórias raciais dos seus antepassados. Esta capacidade de transmitir de geração a geração uma espécie de memória de sangue que permitiu a cada geração recordar os feitos, a lógica e as causas dos acontecimentos que ocorreram na sua história. Permitiu que as pessoas mantivessem um profundo senso de conexão com a sua comunidade e sua história. Impediu que pessoas sem escrúpulos reescrevessem a sua história. As pessoas viviam com a sua história dentro delas. Era uma parte tão natural da vida deles quanto os acontecimentos cotidianos que aconteciam na vida pessoal de alguns. A memória racial foi a pedra angular de sua civilização. Ajudou a criar um forte sentido de comunidade e sacrifício entre os antigos arianos. Parte 4. Vril e a antigravidade. Eles desenvolveram um meio de transporte que estava além de tudo o que temos hoje, fora da ficção científica. O controle do Vril lhes proporcionou energia gratuita e infinita que não poluía o meio ambiente. Deu-lhes a capacidade de construir aeronaves movidas à antigravidade. Suas aeronaves tinham formato de disco como os discos voadores que supostamente existem hoje. Essas aeronaves deram-lhes a capacidade de viajar pela face da Terra e pelo espaço.
Existem muitos relatos de imagens esculpidas hoje encontradas em pedras que parecem pilotos ou astronautas. Homens vestidos, ternos e capacetes, muitos parecidos com os usados pelos nossos pilotos e astronautas de jatos contemporâneos. Algumas pessoas gostam de imaginar que são a prova de que os extraterrestres visitaram a Terra no passado. Com o conhecimento de quem eram os Atlantes e dos poderes e tecnologia que possuíam, esta é uma suposição desnecessária. Quando os arianos apareceram entre os humanos menos desenvolvidos, eles foram venerados como os homens-deuses ou como os próprios deuses. Eles possuíam habilidades sobre-humanas que os faziam parecer deuses para os seus semelhantes, até mesmo para outros caucasianos que se pareciam com eles. Como os arianos usaram o vril para causar mutações, tornaram-se geneticamente mais próximos dos deuses que os criaram. Eles tentaram apresentar sua ciência, direito, educação, crenças religiosas, arte e tecnologia àqueles que eram muito diferentes, genética e culturalmente, para compreender a maneira como eles eram capazes de acessar o vril. Outros humanos, especialmente outros caucasianos, usaram sua aparência para imaginar e visualizar como os deuses realmente eram. Isso fez com que os arianos eventualmente se considerassem deuses e, eventualmente, ousassem brincar de Deus. Isso fez com que desenvolvessem um altruísmo equivocado em relação às outras raças. Por causa disso, os arianos começaram a instruir outros humanos no desenvolvimento da capacidade de aproveitar o vril. Da mesma forma que os europeus modernos tentaram levar os benefícios da tecnologia ocidental aos povos do terceiro mundo nos séculos 19 e 20. Eles tentaram apresentar sua ciência, direito, educação, crenças religiosas, arte e tecnologia àqueles que eram muito diferentes, genética e culturalmente, para compreender a maneira como eles eram capazes de acessar o vril. O mau uso do vril. Como o abismo genético e cultural entre os arianos e a maioria das tribos com os quais eles entraram em contato era tão grande, muitos dos líderes não arianos desse povo traíram a confiança neles depositada. Incapazes de usar adequadamente a tecnologia do vril por causa das diferenças genéticas, eles usaram mal o vril e formaram cultos sombrios engajados em direitos obscuros. Eles desejavam usar o poder do vril para se estabelecerem como mestre de seus vizinhos. Essas tentativas de conquistar os seus vizinhos e submeter os seus vizinhos ao seu poder através do uso do vril por pessoas que não tinham uma compreensão fundamental da forma como os arianos aproveitavam o poder do vril, manifestaram-se pela liberação de forças ameaçadoras que levariam a uma perturbação na ordem natural do meio ambiente do mundo. O resultado final foi a destruição da antiga civilização ariana. A raça que detinha o conhecimento da energia vril era a raça pleiadiana. Eram os Atlantes, ou naquela época Atlântida se chamava Tule ou Duli. Eles trouxeram esse conhecimento
para a Atlântida e ali eles realmente desenvolveram a energia Vril para ajudar a evolução da humanidade e do nosso mundo. Também ensinaram algumas raças alienígenas que foram capazes de usar o pouco conhecimento do Vril que lhes foi dado pelos arianos pleiadianos. Mas tentaram imitar os arianos nas suas realizações e erraram. Procuraram também provocar transmutações dentro da sua própria composição genética, mas os efeitos foram desastrosos. Os governantes das raças alienígenas então se revoltaram, se uniram e fizeram uma guerra contra os pleiadianos arianos. Os guerreiros arianos foram confrontados com hordas de monstros deformados e disformes, possuindo habilidades mágicas semelhantes aos poderes que possuíam. A luta titânica durou séculos. Estas guerras são lembradas nas lendas e contos populares dos indo-europeus, que são descendentes diretos dos arianos. As memórias raciais diminuídas que possuíam em seu estado decaído foram registradas em mitos sobre guerras entre deuses e gigantes pelos nórdicos, os gregos, os celtas e os arianos, que se estabeleceram na Índia. Há uma moral a aprender aqui. Cada povo ou raça tem a capacidade inata de realizar o que os arianos fizeram, mas cada um deles tem que descobrir os seus próprios meios individuais, com base na sua ligação genética única, com seu panteão particular de deuses, ou com os deuses da sua raça. O resultado desta tentativa altruísta equivocada de conceder o seu conhecimento do Vril a outros humanos resultou nas mesmas consequências desastrosas que as tentativas atuais do Ocidente de ocidentalizar o resto do mundo. Meu nome é Ana Fávero, foi um prazer estar aqui com vocês falando sobre a energia Vril, sobre os Atlantes, sobre o povo ariano. Esse conteúdo vai estar no meu próximo livro, que será lançado daqui a alguns meses. Abraço, deixem seu like, seu comentário e, se puder, compartilhe com seus amigos. Beijo no coração, meu muito obrigada.